Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind of the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits, I want to see you smile. Oi, Ana. Oi, Elisa. Boa noite, Josi. Coloquei essa música porque eu amo ela. Eu acho muito linda. Voltei pro quarto, não aguentei eu ficar lá na sala. Tô aqui no calor, por vocês. Vou esperar mais um pouquinho e daí eu começo, tá? Oi, Marli, seja bem-vinda. Ana, tu nem sabe. Eu acho que eu não tenho muita vergonha, né? Mas, nossa, hoje à tarde eu tava mega nervosa. Daí eu pensei, vou ir lá e vou ser eu. Daí é o que eu tô fazendo. Vamos ver como vai ser. Deixa eu ver que horas. Tá, vou esperar mais 2 minutinhos e daí eu começo, porque ainda não é 8, né? Oi, Tere! Só esperar um pouquinho e eu já começo, tá? Também não quero tomar muito tempo de vocês. Obrigada! 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 Me maquiei um pouquinho, né, pra tirar a carinha, tava. Ah, já que entrou. Marcinha, tá trancando? Tá, eu vou parar com a música e vou começar, porque eu acredito que possa ser isso também. Então agora eu vou começar oficialmente, né? Deixa eu... Boa noite todos vocês que estão aqui. Resolvi fazer essa live porque eu venho trabalhando muitas coisas em mim. Acho que quem está me acompanhando aí pelo Insta tá percebendo que eu venho mostrando mais as minhas coisas, venho me expondo mais. E esse é um dos projetos para o próximo ano. E eu decidi começar antes de virar o ano falando para vocês um pouquinho dos livros que eu li esse ano. E antes de eu começar a mostrar os livros que eu li esse ano, eu quero falar para vocês que eu nunca fui uma leitora assim assídua, né? Principalmente quando eu era criança, eu não tinha acesso a muitos livros. Então eu acredito que isso também dificultou um pouco depois da minha fase adulta, jovem adulta, a leitura, né? Então quando eu era criança, assim, a lembrança que eu tenho de livros é uma lembrança do meu pai chegando em casa com um livro que ele achou um dia numa praça aqui em Novo Hamburgo e me deu. Que era um livro sobre um vagalume, eu nunca vou esquecer. E então esse foi o primeiro contato que eu lembro com o livro. Depois, quando eu me tornei adolescente, não lia nada, passei o primeiro grau, assim, olha,
sem ler praticamente nada. E quando eu cheguei pra fazer o magistério, que eu fiz o magistério no 2º grau, eu lembro que eu tinha uma professora que ela dizia assim, tu tem que ler, Andréia, como você vai lecionar, como você vai dar aula sem ler? Então eu disse, professora, mas eu não gosto de ler, eu não gosto. E ela me indicou um livro que eu vou indicar pra vocês, e eu resolvi contar essa historinha até pra quem não gosta de ler, pesquisar sobre esse livro, que foi o livro que abriu as portas pra mim, né, no caso, ter esse amor pela leitura. E o nome do livro é A Mulher que Escreveu a Bíblia. Na época, eu tinha 16 anos, eu não tinha, assim, não era cristã ainda, eu era católica e não era praticante, não tinha nada a ver, assim, com questão voltada pra Deus. E eu disse, eu não vou ler um livro de Bíblia. Falei pra professora dela, disse, Andréia, esse livro tu vai ler e ele vai fazer tu querer ler todos os outros livros da biblioteca. E dito e certo, eu fui ler o livro e eu comecei a ler o livro, eu virava a noite lendo o livro. É um livro muito legal, ele é um livro fininho, mas ele tem uma leitura um pouquinho mais carregada. Mas a história dele é a seguinte, é uma moça que o sonho dela era passar a noite com um rei, que era o rei Salomão. Porém, o rei, ele só escolhia as mulheres mais lindas para passar a noite com ele, né? Então ele tinha aquele monte de mulheres ali. E ela era muito desprovida de beleza, digamos assim. E ela pensou, como eu vou conseguir passar essa noite com o rei? Então, o que ela fez? Na época, não tinha muitas mulheres que sabiam escrever e ler. E ela pediu pro pai dela ensinar ela a ler e escrever. E ela usou isso para conseguir, então, tentar conseguir passar essa noite com o rei. E daí eu não vou contar o resto do livro, porque vocês, quem puder ler o livro, ele é fantástico, ele é um livro muito bom mesmo, foi um livro que abriu aí as portas da leitura para mim. Então o nome do livro é A Mulher que Escreveu a Bíblia. Então eu vou começar com vocês. Eu fiz umas anotações, tá? Aqui, ó, todo rabiscado, porque tem livros lá de janeiro que eu não recordo mais tanto, assim, então, tipo, até foi bom fazer, né, fazer essa live pra conseguir resgatar algumas coisas. E eu vou começar com o primeiro livro. Não foi necessariamente nessa ordem, né, mas eu fiz uma ordem pra passar, então, mas não foi o primeiro livro que eu li em 2019. Mas foi um livro que mudou muito, muito a minha forma de pensar. Esse livro aqui, deixa eu ver se tá aparecendo. Sim, O Milagre da Manhã. Esse livro foi um dos livros mais vendidos esse ano, foi um livro muito comentado. E ele é um livro, o nome do autor é Hal Elrod. Deixa eu ver onde pega aqui, ó. Hal Elrod. Isso. Esse livro, ele fala da importância de nós acordarmos cedo. Então, eu comecei a rever muitos conceitos, consegui por um tempo, depois acabei não conseguindo mais e agora estou retomando, então, acordar mais cedo. E ele fala muito da importância de acordar 1 hora mais cedo. Na verdade, a ideia central, acordar às 5 horas da manhã. Por quê? O que você faria se você tivesse 1 hora a mais no seu dia para cuidar de você, né? Então, esse livro ele fala muito disso. E ele fala também de uma linha de pensamento que o próprio autor desenvolveu para conseguir fazer uma rotina matinal. Então, nessa rotina eu anotei, são 6 passos, porque eu também não iria lembrar de cabeça, né? O primeiro passo que ele passa é você ficar um pouco em silêncio assim que acorda. Depois, fazer algumas afirmações. Afirmações que você acredita que sejam importantes para você. Depois, ó, o meu amor tá me prestigiando. Oi, tudo? Vou continuar aqui então. Depois, visualizações, você visualizar aquilo que você tem como meta na sua vida. O quarto ponto, você fazer exercícios, né? Algum tipo de exercício logo pela manhã. Depois, praticar o hábito da leitura, né? E então a escrita. A escrita seria um tipo de diário, algo que você vai escrever como foi o seu dia. Então esse livro aqui, ele foi muito bom e foi um dos livros que eu li que eu indico muito. Ele tem lugares para escrever aqui no meio dele. É um livro muito bom mesmo. Quem já leu aí, coloca, já li, até para eu saber se o pessoal já conhece. É um livro fantástico, então, do Hal Elrod. Ele é fantástico mesmo. Até já dei de presente para várias amigas, porque eu gostei muito desse livro, tá? Então, esse, O Milagre da Manhã, ok? Primeiro livro.
Agora, deixa eu deixar aqui. O próximo livro é esse livro aqui, ó. A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro aqui é um livro que ele fala muito sobre estratégia de inovação e negócio. Ele é um livro que ele faz uma comparação com todos os negócios que existem sendo um oceano vermelho. E o seu negócio deve ser um oceano azul. Ele fala muito da questão da diferenciação pelo valor que você vai agregar ao seu cliente. Ele foi um livro que ele abriu muito a minha cabeça nesse sentido de empreendedorismo. E ele traz uma ideia central, fazendo um comparativo com o Cirque du Soleil. Porque o Cirque du Soleil, ele pegou a ideia de circo. A Elô tá falando que ela tá lendo, é muito bom esse livro. Ele pegou a ideia de circo, contudo ele agregou valor e trouxe uma inovação. E isso fez com que conseguisse elevar muito mais o valor para que as pessoas pudessem ir conhecer o Cirque du Soleil. Então esse é só um dos exemplos, né, que o livro traz. Ele é um livro fantástico, eu gostei muito de ler ele, até eu tenho ideia de reler novamente, né, principalmente por essas ideias, essas inovações que ele traz. O nome do autor, eu não posso esquecer, são 2 autores aqui. É René Mamberg e o outro é W. Shamkin, uma coisa assim. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. É um livro bem interessante. Esse livro aqui, pra quem tá buscando inovação nos seus negócios, é um livro que vale muito a pena, tá? Então esse é o 2, A Estratégia do Oceano Azul. Aqui. Ai, gente, eu tô falando do meu jeito, tá? O outro livro que eu li é esse aqui, Prisioneiros da Mente. Esse livro aqui, eu lembro muito que eu li ele no carnaval do ano passado. Nós fomos pra Ibiraquera, eu e o Rogério e o Arthur. E eu lembro que o Rogério disse assim pra mim, para de ler esse livro, porque eu não aguento mais, só fica lendo esse livro. Foi um livro que eu comecei a ler, ele é um pouquinho grossinho, ó. Mas eu comecei enquanto eu não parei, sabe? Aquele livro assim que tu quer terminar logo. E o Augusto Cury, ele é fantástico, né? Ele trouxe assim, ó, na verdade, uma história, um romance, né? Onde o personagem principal, ele descobre que tem uma doença, né? E que ele vai, enfim, morrer. E ele começa a se perguntar, o que eu vou deixar nesse mundo? Qual vai ser o meu legado? E ele começa a olhar para os filhos e perceber que ele não havia passado tudo que ele queria passar para os filhos, né? Então, foi que ele chamou os filhos e fez uma proposta. Ele era um homem de muito dinheiro e ele disse, olha, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou deixar tudo para vocês, porém eu quero passar um tempo só eu e vocês, num local onde nós possamos nos conhecermos melhor. Ai, ficou um celular ligado aqui. E então, vou ter que colocar no silencioso, né? Ai, desculpa aí, é porque a pessoa aqui não sabe ainda, né, essas coisas assim. Peraí, deixa eu desligar. E então, desliguei. Então, ele faz essa proposta para os filhos e ele começa, então, um trabalho mostrando para os filhos aquilo que ele sempre quis mostrar e que não teve tempo. E ele começa a mostrar, fazer um comparativo como nós muitas vezes nos aprisionamos dentro da nossa própria mente. Nós temos uma vida, nós não somos mais prisioneiros, mas nós continuamos com amarras sérias na nossa mente. E isso, tudo quem cria somos nós mesmos. Então, assim, o livro é fantástico. Esse livro eu indico, é um livro muito bom. Na verdade, todos que eu tô falando aqui eu indico, né? Porque daí eu terminei de ler, mas esse aqui é um livro muito bom. É um livro, uma leitura bem rápida, assim. E o Augusto Cury, quem já leu ele, sabe que é fantástico. Eu separei 2 frases que eu vou falar bem rapidinho do livro, que eu achei fantástico. Que ele falou assim, ó. Pior do que morrer é estar morto enquanto vive. E a outra frase que eu achei muito interessante desse livro aqui é: o ciúme é a saudade de mim, pois eu exijo do outro a atenção que eu não dou a mim mesmo. Então, são 2 frases só pra vocês sentirem, assim, a história de como ela se dá. E ele vai trazendo esses pensamentos e vai fazendo uma reflexão muito boa, né, conosco. Então, o terceiro livro é Prisioneiros da Mente, do Augusto Cury. Então, vamos para o
Esse aqui, na verdade, ele é um livro, mas ele acaba sendo um manual, né? Que é o Foco na Prática, que é do Paulo Vieira. Quem já leu o livro O Poder da Ação, esse daqui é a parte para colocar na prática. Então ele traz aqui, ó, campos de anotações, onde você vai colocando aquilo que você deseja ter como foco. E é um programa de... Deixa eu ver quantos dias aqui, para não falar mentira para vocês. É um programa de 2 meses para você conseguir focar naquilo que você realmente precisa. Então, na verdade, ele é um livro porque ele tem algumas partes escritas, né? Deixa eu mostrar aqui. Tu vai lendo ele, mas ele também tem essas partes, então, que tu vai aí fazendo toda uma anotação dos pontos que tu precisa melhorar. Ele é um livro muito bom e ele é prático, né? Então, fica a dica também. O Paulo Vieira, ele é fantástico, né? Eu sou apaixonada por ele, tudo que ele escreve, eu gosto muito. Então, esse daqui é o 4º livro, Foco na Prática, tá? Agora, vou começar uma linha aí só do Thiago Brunet. Gente, quem não conhece o Thiago Brunet, ele é fantástico também, eu adoro ele. Ele... tem muita pregação dele, ele é um pastor, mas ele é um pastor coaching, eu digo assim, porque ele tem muita pregação dele no YouTube, eu ia falar. E os livros dele são fantásticos, é uma leitura muito boa, uma leitura muito prática, e eu me identifico muito com ele. Por quê? Porque ele mostra a realidade da vida dele. Ele não é aquele tipo de pessoa que, eu não tenho nenhuma falha, eu nunca cometi nenhuma falha, eu sou perfeito. Não, ele chega e fala, olha, aconteceu isso comigo, eu quebrei, eu consegui me refazer dessa forma, mudando isso, avaliando isso. Então ele é muito prático. E nesse livro aqui, esse aqui é Descubra Seu Destino, ele fala muito como você se tornou o que você é hoje, né? As suas decisões e como você conseguiu chegar no ponto que você está e como você faz para sair do ponto que você está. Ele fala muito de liderança e de inteligência. A inteligência da nossa mente. Ele fala muito assim dessa questão de conseguirmos autocontrole. Então esse livro aqui, Descubra o Seu Destino, do Thiago Brunet, ele é fantástico. Ele é um livro também muito rápido a leitura dele, ele é bem prático, né? É um livro muito bom, eu super indico. Todos do Thiago Brunet, não tem um que eu diga, olha, não é bom. Esse livro aqui é fantástico. E ele faz uma comparação muito boa com a liderança, quando ele fala de liderança, a liderança de Jesus. Então, esse livro aqui é bem legal, tá? Pra quem trabalha com liderança. Então, esse foi o 5º livro. Ainda na linha do Thiago Brunet, 12 dias para atualizar a sua vida. Ele fez um programa de 12 dias, então, onde cada dia... Só que a gente acaba não lendo. Assim, um dia hoje, um dia amanhã. Eu, pelo menos, e as pessoas que eu já conheço, eu peguei e comecei a ler, era tão bom, eu fui e li tudo uma vez só. Então, mas é um programa de 12 dias, né, onde ele fala muito de pontos bem importantes, assim, como, deixa eu colocar mais aqui, como ferramentas para atualizar a sua vida, o poder da sua mente e o código da sabedoria e um marketing voltado para você, para sua vida. Então, ele é um livro também muito bom. Eu gostei muito da leitura dele, é uma leitura rápida. E ele fala muito também de propósito de vida, tá? Nesse livro aqui, ele fala muito do propósito de vida de cada um. Então, isso também é bem interessante. E também fala do poder da comunicação eficaz nos relacionamentos. Então, se você precisar melhorar um pouco a comunicação, né, a sua comunicação nos relacionamentos, esse livro aqui ele é fantástico, ele é um livro muito bom mesmo. Esses livros do Thiago Brunet são livros fantásticos também para presentear, porque como ele tem uma leitura muito prática e muito boa, e é um assunto gostoso, acaba sendo um presente muito legal para dar para as pessoas, tá? Então, esse daqui é o 2, 4, 5... Esse daqui é o 6º livro, 12 dias para atualizar a sua vida. Mais um do Thiago Brunet, porque eu me apaixonei, daí comecei a ler e li todos.
Emoções Inteligentes. Esse livro dele aqui, ele é fantástico. Eu gostei muito, 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 muito desse livro. Por quê? Porque ele fala muito do domínio próprio, tá? E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa... Já melhorei, estou procurando melhorar e vou melhorar mais ainda. Mas se eu não gosto, eu não gosto. Eu não consigo ficar tipo, ai, sim. E esse livro me ensinou muito na questão de como manter esse domínio próprio e de conseguir ter uma emoção inteligente, né? E não simplesmente deixar se levar. Então, ele fala muito do poder da reação, né? O poder de como tu reage. Muitas vezes tu acha que o importante na tua vida é como você age, mas na verdade ele mostra a importância da reação. Então, mais um do Thiago Brunet. E eu peguei uma frase dele que eu achei bem legal e anotei aqui assim, ó. Ninguém pode fazer tanto mal a você quanto você mesmo. Então é exatamente isso que eu tava falando na mente. E ele fala também muito do poder da alta performance. E ele é muito bom pra quem tem vergonha, tem um pouco assim, precisa se desinibir. Ele fala muito disso aqui dentro desse livro aqui, tá? Ele é um livro também que é bem gostosa a leitura. Ele também tem partes pra preencher, tem algumas páginas que são maiores. Mas ele é um livro muito bom. Então esse daqui também, do Thiago Brunet, Emoções Inteligentes, tá? Ele traz, inclusive, técnicas de gestão de emoção naquele livro ali. E o livro que eu mais gosto do Thiago Brunet, né, que é o último dele aqui da minha pilha, Rumo ao Lugar Desejado. Na verdade, esse livro aqui é o primeiro livro que ele escreveu. Quem prefaciou esse livro aqui foi o Augusto Cury. E esse livro aqui eu gosto muito dele porque eu conheço a história desse livro, então acho que por isso que eu me identifico tanto. Mas ele fala muito do desenvolvimento das pessoas e do marketing pessoal e corporativo. Ele faz essa ligação entre as duas coisas, né? Como nós não podemos estar desconectados do nosso marketing pessoal e nem do nosso marketing corporativo. E ele também tem uma frase que eu anotei aqui, que eu tô olhando e que eu achei bem interessante para compartilhar com vocês. Tem um ladrão em nossa mente, à procura dos nossos sonhos e metas. E o seu nome é dúvida. Então ele fala que sempre que nós estamos em dúvida, isso na verdade é um mal tremendo para nós. E fala também muito que o dinheiro é mais emocional do que racional. Então esse daqui é o livro de número 8 do Thiago Brunet, Rumo ao Lugar Desejado. É um livro fantástico e do Thiago Brunet de todos é o que eu mais gosto, tá? Tem mais um livro do Thiago Brunet que eu li, na verdade mais dois, que eu não achei aqui em casa. Não sei se eu emprestei, o que aconteceu. Um é o Dinheiro Emocional, dele também, que é fantástico. E o outro é O Maior Poder do Mundo. São dois livros que eu li. O Dinheiro Emocional, ele fala muito dessa questão da emoção, como está vinculada ao dinheiro. E o Maior Poder do Mundo, ele é um livro que ele fala muito da graça, do amor de Deus por nós. Então são dois livros que eu não achei aqui em casa, mas tipo, que eu li também, que veio na minha memória. O outro livro... Deixa eu tomar uma aguinha, porque senão eu vou deixar minha garganta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse livro aqui, ele é um livro que tá bem alto aí, né? Quem tá acompanhando, a Natália Cury, ela tipo a expert em dinheiro, né? E é uma das áreas que eu tenho trabalhado, que eu estou trabalhando e que vou melhorar nesse ano de 2020, então eu li esse livro aqui, gostei muito dele, ele é um livro prático, ele te traz para comprometimento, te compromete, na verdade, né, com a autora quando tu vai começar a ler o livro, a cumprir aquilo que ela vai te ensinar no livro. E o nome do livro, então, é Me Poupe, da Natália Cury. Desculpa. Ela fala de uma forma direta e bem prática, no início, a história da vida dela, como ela, né, teve esse primeiro contato com o dinheiro e a forma que ela administra hoje o dinheiro dela. Mas também ela fala muito da questão de como eliminar a autossabotagem quando se trata de dinheiro. E quem prefaciou esse livro aqui foi o Gustavo Cerbasi. Então, ele é um livro muito bom para quem precisa melhorar um pouco ou precisa melhorar muito essa questão financeira, essa questão do dinheiro. Também é um livro que eu pretendo reler em 2020.
tá? Então, o livro número 9 é Natália Curi, Me Poupe. Ainda nessa linha de dinheiro, eu li esse livro aqui. Esse livro foi uma indicação do Daniel Miller. Ele falou numa live dele, eu anotei esse livro e fui atrás até conseguir. Ele é um livro lindo. Ele é do Bruno Gimenez, O Tratado da Prosperidade, tá? Ele é um livro de capa dura e ele é muito, assim, um trabalho lindo, lindo que o Bruno fez. E dentro dele também ele tem algumas... uma forma diferenciada de escrever e também algumas anotações que ele traz e chama atenção. E ele fala muito, muito sobre essa questão da prosperidade, sobre como nós temos travas relacionadas à questão do dinheiro e à questão da prosperidade. Então ele faz um estudo profundo no início explicando o que é realmente a prosperidade, né? E depois eu anotei também uma frase que eu vou falar pra vocês, que ele fala assim, ó: ser rico ou ser pobre dá o mesmo trabalho para o universo. Só que ser rico traz liberdade e a pobreza aprisiona. E ele fala também, agora eu vou deixar vocês bem curiosos para ler esse livro aqui, sobre três palavras que destroem a prosperidade, que eu anotei, que é o PRP, né? Então, RPR. Primeiro, religião, e ele explica aqui o porquê. Segundo, política. E terceiro, remédios. E quando eu li essas três palavras, eu pensei, tá, essa aqui ok, essa aqui... Mas essa... E daí eu fui ler, gente, é sério, tem muito, muito, muito a ver mesmo, assim, eu achei que fechou tudo que o Bruno Gimenez falou. Então, nesse livro aqui, ele explica, não vou falar as explicações, mas leiam, ele é fantástico esse livro. E assim, ó, o Bruno Gimenez, ele é aqui de Nova Petrópolis, então eu gosto muito, assim, de incentivar as pessoas que estão próximas de nós, né? Então, daqui a pouco adquira um livro, investe um pouco para ajudar uma pessoa que é daqui da nossa região, tá? Esse livro aqui, ele é fantástico, O Tratado da Prosperidade, que é o livro número 10. Depois, o número 11 é esse livro aqui, que aqui é a frente dele, né? Mas, na verdade, ele é o contrário. Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. É Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto, pra quem não sabe, ele é um cara que começou do zero, assim, e tem uma história de muito sucesso na vida dele. Hoje ele mora fora do Brasil, dono da Wise Up, se eu não me engano. Era dono da Wise Up. E ele fala, então, do ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? Ele fala das nossas decisões e que a gente toma muitas decisões durante o dia. Porém, aquelas decisões que fazem virar a chave, que fazem você conseguir mudar o patamar da sua vida, essas decisões são, na verdade, pontos de inflexão. E ele explica, então, como chegar nesses pontos de inflexão e como fazer isso. Esse livro aqui também é um livro, eu tenho ele nos meus stories, salvo ali nos destaques aqui no Insta, falando dele logo que eu terminei de ler, que também é uma das ideias que eu quero retomar agora pro próximo ano. Assim que eu terminar de ler o livro, vim aqui já gravar um vídeo rápido e deixar ali, para que eu consiga depois resgatar essas ideias. Mas esse livro também é um livro muito bom, uma leitura rápida, Ponto de Inflexão, então, do Flávio Augusto, tá? Um livro muito bom para quem é empreendedor, e ele fala muito também sobre a forma de crescer, como fazer o seu negócio evoluir, como fazer o seu negócio crescer. Então esse aqui é o livro número 11. Agora vou falar de um livro que eu tenho uma paixão muito grande, esse livro aqui. Gente, inclusive tem na Netflix, tem não sei se é um seriado, se é um filme, da Brené Brown, que é a escritora desse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, se teve um livro que mudou, que mudou a Andrea em 2019, depois da leitura, foi esse livro. Esse livro, hoje eu só estou aqui fazendo essa live por este livro, tá? Esse livro foi um virar de chave na minha vida. Por quê? Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho. Eu sou uma pessoa muito muito autocrítica. Eu me cobrava muito, eu queria uma perfeição, eu só
iria estar aqui se eu falasse todas as palavras corretas, se o meu cabelo estivesse como eu né, enfim, como eu gostava. Ó, a doutora Ana disse que já viu no Netflix. Eu não estaria aqui de jeito nenhum. E eu li esse livro e eu comecei a perceber, na verdade eu fui ler esse livro, por quê? Porque começou a acontecer do Arthur ter algumas atitudes que ele não tinha. E eu comecei a me cobrar muito como mãe. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Né? Eu não estou sendo uma boa mãe porque o Arthur tá fazendo isso. E eu comecei a me comparar com outras mães, e eu comecei a pensar assim, meu Deus, mas não, eu sou uma má mãe mesmo, porque imagina, meu filho tá fazendo isso. O meu filho tá fazendo isso, então, porque eu não estou sendo uma boa mãe. E eu peguei esse livro e comecei a ler, e a Brené, tipo assim, disse assim pra mim, Andréia, tá? Eu abri a página ali, ela disse assim, Andréia, você vai ser uma pessoa boa, porém, você nunca vai ser perfeita. Nunca vai ser perfeita. E aí é que tá a beleza das coisas, a imperfeição, essa vulnerabilidade. E começou a mostrar o quão prazeroso é nós assumirmos as nossas falhas, os nossos erros, e que não existe ninguém perfeito. A pessoa pode ser perfeita nisso, mas ter um problema em outra situação, em outra área da vida, enfim, uma forma mais, como é que eu posso dizer, assim, uma forma mais tranquila de ver a vida, uma forma, e sabe? E eu comecei assim, opa, peraí, não é por aí mesmo, sabe? E assim, ó, gente, esse livro aqui, ó, ele tá todo grifado, porque eu amei, é um livro assim, ó, todo mundo deveria ler esse livro. Esse livro aqui é fantástico. Deixa eu ver se eu anotei alguma frase dela aqui. Olha só, eu anotei uma parte aqui que ela diz assim, ó, nós somos criadas, principalmente as mulheres, para sermos boas meninas. Então, tipo, você tem que ser uma boa menina. Ou então você tem que fazer todo mundo feliz. Se você não fizer todo mundo feliz, você não é uma pessoa boa. Da onde isso, sabe? Ela colocou uma frase, anotei a frase assim, ó. Enfrentar os nossos medos sem ter medo de errar é mostrar a nossa vulnerabilidade. E aí é que está a beleza da vida. Então, ele fala muito de empoderamento, sabe? De empoderamento, de assumir quem nós somos, de falar pro mundo que nós somos assim. Isso não quer dizer que nós não vamos mudar, enfim, mas que a gente não precisa se cobrar tanto, sabe? Então esse livro aqui, pra mim, ele foi, assim, a minha relíquia de 2019. Quem puder, leia, ele é fantástico mesmo, tá? Da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Então esse daqui foi o livro número 12. O livro número 13, Não Negocie com Sua Preguiça, do Alê Prates. Esse livro aqui, eu comprei ele, eu olhei assim ele na livraria, porque, deixa eu ver, 95% dos livros que eu tô mostrando pra vocês eu comprei. Eu fui lá, olhei e comprei, tá? Eu não costumo comprar pela internet, muito raras vezes, assim. E eu olhei e eu disse assim, nossa, né, tipo, bem chamativo e deve ser um livro nada a ver. E daí eu peguei, virei atrás e li aqui. Eu disse, mas é interessante. Daí eu abri o livro e, tipo, caiu numa página, assim, que falou muito comigo, sabe? A questão do engajamento. Aí o livro, o título dele, né, é um título bem... Daqui a pouco você vai pensar, nada a ver, mas é um livro fantástico também, vale muito a pena a leitura. E ele ele diferencia o engajamento do comprometimento. Você sabe a diferença do engajamento e do comprometimento? Então ele fala assim, ó, dá uma pincelada em todas as áreas da sua vida, tipo na questão, a gestão da saúde, gestão da emoção, e fala também que você não pode dar resultado o tempo todo, tá? Eu anotei uma frase muito legal que eu achei no livro, que é assim, ó. Se limpando um banheiro que eu não gosto e que eu não quero, eu sou o melhor, imagina fazendo aquilo que eu quero e que eu gosto. Isso é engajamento. Ele é um livro fantástico, tá? Ele é um livro também com valor bem em conta. Eu não falei do valor dos outros livros, né? Pois então, podia ter falado. Então, o livro de número 13, Não Negocie com Sua Preguiça, do Alê Prates, tá? Esse é o número 13. O livro número 14
É um livro que eu acredito que quem está vendo aí já leu. Ele é um livro fantástico, eu relutei por muito tempo para ler. Mas também foi um livro... Esse livro aqui, ele é um livro para você fazer em conjunto com uma amiga, tá? Então, ele é um livro que você vai ler ele em 40 dias, tá? Todos os dias você vai ter... Ele vai te explicar como você vai fazer. Primeiro você vai ler ele ali, vai ter um tema de reflexão, depois você vai ter um versículo para memorizar e depois você vai ter uma pergunta para meditar. E ele começa muito falando: para que eu estou na Terra? Por que eu estou aqui nesse lugar? E o legal desse livro aqui nessa versão que eu tenho, deixa eu mostrar para vocês, é que ele vem desculpa. Ele vem com QR Code, ó. Aqui, eu anotava os dias aqui que eu fiz a leitura. E esse QR Code, você coloca no seu celular e ele puxa um vídeo do autor falando um pouquinho daquele capítulo ali. Então, ele trouxe uma reflexão muito boa. Eu mudei a minha percepção sobre vários assuntos, mas o assunto, sempre que eu olhar para esse livro aqui, para essa capa, o que vai me remeter é uma coisa que eu tinha muito medo. Eu não tenho vergonha de dizer. Quem está aqui que é cristão vai dizer: nossa, que feio a ideia falar isso, mas eu, por muitas vezes, tinha medo da morte. E esse livro aqui fez eu entender por que eu não preciso ter medo da morte. Ele tem uma história tão linda. Eu sempre conto assim para as pessoas, vou contar rapidinho para vocês. Claro que eu não lembro certo se são essas pessoas, tá? Mas eu vou tentar falar certo, assim, do meu jeito. Ele era, se eu não me engano, um evangelista que estava indo para um lugar. E ele chegou nesse lugar, né, com um barco, tava viajando, alguma coisa assim. E ele chegou, e quando ele chegou nesse lugar, tinha uma festa. Tinha muita gente ali recepcionando. E ele pensou: nossa, é pra mim, né? Eu estou vindo fazer, imagina, uma evangelização, estou vindo pra cá. Mas, na verdade, aquela festa, aquela recepção, ela era para um político, alguém bem famoso que estava chegando, e não era pra ele. Então ele ficou chateado com aquilo ali, sabe? Ele pensou: nossa, ninguém veio nem me receber, enfim. E à noite, na oração dele, ele questionou a Deus, né? Ele disse: Senhor, eu cheguei aqui e não tinha ninguém me recebendo, né? E daí Deus falou com ele e disse: aqui não é o seu ponto, a sua chegada, aqui não é o seu destino final, aqui não é. Vai ter festa quando você chegar no seu destino final. Então, eu amei esse livro, ele é muito bom. Quem ainda não leu, leia, né? O nome dele que eu acabei falando e não falei é Uma Vida com Propósito, do Rick Aren, né? Ele é muito bom e é legal para comprar e ler com uma amiga ou com um conhecido para poder debater cada dia. São 40 dias, se tu ler em 40 dias é bem rapidinho. A leitura vale como um devocional, tá? Então esse daqui é o livro número 14. Tô quase terminando. Esse livro aqui, ele é demais. Eu ganhei esse livro da Ana Paula, lá de Sapiranga, e eu amei. Quem não leu esse livro aqui na vida precisa ler. Esse livro é fantástico, gente. O Cavaleiro Preso na Armadura. Ele já é um livro mais antigo. É Robert Fisher, acho que era isso. E ele faz... Eu vou contar assim só o início pra vocês entenderem por que esse livro é fantástico. Ele é fininho. Havia um cara numa região que ele era considerado o melhor cavaleiro. E ele, assim, era expert no que ele fazia, enfim. E ele tinha uma esposa e um filho. E ele começou a chegar em casa e ele gostava tanto do que ele fazia, daquela armadura dele, que ele começou a não tirar a armadura dele. E ele começou a ficar com aquela armadura. E aos poucos aquela armadura começou a fazer parte do corpo dele. E ele não conseguia mais tirar a armadura. E a esposa e o filho começaram a cobrar. Nós estamos com saudade daquela pessoa sem armadura. Quando você vai tirar essa armadura? E ele começou numa busca constante para conseguir retirar essa armadura da vida dele.
Caiu fichas aí pra vocês? Gente, vocês vão lendo esse livro aqui, ó. Eu li ele em um dia e meio. E o Rogério, acho que leu em 3 dias, assim. É um livro que tu começa a ler e tu não para. Ele faz, assim, ó, sacadas que tu traz pra tua vida e tu pensa assim, meu Deus, eu tenho armaduras, eu preciso tirar essa armadura, sabe? E esse livro aqui, então, foi o meu, também, o meu amorzinho desse ano, assim. O Cavaleiro Preso na Armadura. Ele é um livro fantástico, é um conto, na verdade, e é uma busca pelo eu, para entender esse eu, quem é esse eu e como eu melhoro esse eu, tá? Ele também é um livro muito bom para as pessoas que têm um propósito, muitas vezes se distanciam da família e tudo por esse propósito, enfim. Então ele fala muito dessa questão. É um livro fantástico, tá? Obrigada, Ana Paula, pelo presente. Quer me ver feliz, me dá livro. Livro não tem erro comigo. Então esse aqui é o livro número 15. Esse eu vou deixar por último. O livro número 16, O Momento de Voar, da Melinda Gates, tá? É a esposa do Bill Gates. Gente, esse livro aqui, ele é espetacular. Toda mulher deveria ler esse livro. A Melinda é fora do sério. Eu não conhecia ela antes de ler o livro, tá? Mas ela é uma mulher posicionada. Ela é uma mulher de Provérbios 31. Vocês não têm noção do que essa mulher é e do que ela faz. Só pra vocês terem uma ideia como o livro começa, um dia ela tava lendo o jornal com Bill Gates pela manhã, e ela abriu o jornal e viu uma notícia que crianças, né, em pleno século XXI, estavam morrendo na África por diarreia. E ela disse, não, para um pouquinho. Diarreia é algo que tu faz um soro, que tu leva ali, tu melhora. O que tá acontecendo? E eles, né, pegaram, enfim, tem todas as condições financeiras, mas tem a doação. O que é a doação? É doar a ação. Eles doaram a ação deles, não doaram só o dinheiro. E isso fez a diferença. Foram pra lá e o Bill Gates começou, inclusive tem um documentário também sobre isso que tá aqui no livro, que ela comenta, no Netflix, Bill Gates. E eles foram pra lá e eles começaram a trabalhar para desenvolver um banheiro onde se transformasse o cocô, né, as fezes, em água potável. Porque uma das causas maiores de morte infantil era porque as crianças tomavam água que continha, enfim, fezes. Então, eles foram pra lá e começaram a desenvolver isso. E a Melinda fala, assim, ó, assuntos polêmicos. Eu gravei também esses dias um story falando da questão do casamento infantil. Tem crianças na Índia casando com 12 anos, tendo filho com 13 anos. Muitas vezes morrendo no parto porque não conseguem. Fala também da questão da... Ai, gente, fugiu a palavra. Quando a menina, ela... Na Índia, ainda tem a... Eu esqueci a palavra, mas eu vou lembrar. Que eles... Como é que é quando eles cortam a menina? Eles cortam a menina e ela fala assim, ó... Eu tive que parar o livro de ler várias vezes, porque ela relata, assim, casos muito... com muitos detalhes, e é bem pesado, mas serve, assim, ó, serve pra nós nos conscientizarmos de como ainda tem mulheres que sofrem. E uma das coisas que a Melinda falou e que me ganhou, ela disse assim, ó... Uma mulher dentro de casa... que ela consegue ter algumas decisões, ela consegue mudar a realidade de uma sociedade. Porque uma mulher onde ela não consegue escolher se ela vai demorar 1 ano ou 2 anos para ter o próximo filho, e dela fala da questão também dos métodos contraceptivos, que em muitos países não são aceitos, e as mulheres acabam tendo muitos filhos, isso acaba mexendo com a família e com a economia. Então ela faz assim, ó, um parâmetro da economia com a mulher, com toda essa situação que acontece, e ela coloca a mulher como uma peça fundamental em todo o mundo, tanto na economia quanto na saúde, em tudo. É um livro fantástico, assim, ó. Quem puder, leia O Momento de Voar, da Melinda Gates. Ela fala, então, muito sobre posicionamento, e ela fala também muito sobre
essa questão do empoderamento feminino, tá? É um livro fantástico mesmo, vale muito a pena. O Momento de Voar. Depois, esse livro aqui, ganhei de presente da doutora Ana. O Desafio de Criar Filhos, né, da Silvia Gianni Crivella. É um livro fantástico porque ele traz, a partir da Bíblia, muitas passagens e nos posicionando como mães e como pais também. É um livro fantástico. Eu anotei até, acho que algumas frases, deixa eu ver aqui. Ó, a escritora fala o seguinte: comparação produz o oposto daquilo que você busca. E ela fala muito também que nós somos os exemplos para os nossos filhos. E isso trouxe uma reflexão muito grande para mim, no sentido de que muitas vezes nós mandamos fazer, mas não fazemos, né? Então ele é um livro para quem tá aí buscando pela educação dos filhos, né? É um livro muito interessante, uma leitura muito fácil, um livro bem fininho. E o livro de número 18. Esse ano eu li 18 livros. Na verdade, eu queria ter lido mais. Tem uma pilha de livros que eu comecei que eu não terminei. Enfim, porque não rolou, não consegui. Mas o último livro que eu terminei de ler há dias, agora há poucos dias, e que eu amei, é esse aqui. Da Adriana Santana. Nunca foi sorte, tá? Eu confesso que esse livro aqui, várias vezes me ofereceram ele na livraria e eu dizia, não, bem capaz, não, nada a ver, né? Tipo, BBB, ela foi BBB. Gente, esse livro é fantástico, esse livro assim, ó, ele não fala somente de posicionamento e de marketing digital, ele fala muito sobre vida. E esse foi o livro que eu encerrei, né, as minhas leituras de 2019, o livro da Adri, e que eu tenho aprendido tanto com ela. Ela pega, assim, para vocês terem uma ideia, ela pega Tony Robbins, ela pega esses autores de autoajuda e ela traz tudo aqui para dentro do livro. Ela fala muito também da vida dela, tudo que ela passou para conseguir chegar onde ela está. E ele é um livro também que tu vai... na verdade, esse daqui eu não posso abrir, porque é da Vanessa, que o meu eu emprestei, e daí a Vanessa trouxe aqui pra eu mostrar pra vocês. Mas ele tem dentro, deixa eu ver um lugar que não tá... Aqui, ó. Espaços pra você ir complementando. Então, tipo assim, ó, o que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso melhorar? O que eu vou fazer pra 2020 ser diferente? Então, tu vai ali e coloca. Então, é um livro, assim, ó, fantástico, vale a pena. Esse aqui eu sei o valor porque eu comprei há pouco tempo, R$ 39,90. Ele é um livro muito bom mesmo, vale a pena a leitura, super indico. E serve também para nós tirarmos muitas vezes essa venda que nós ficamos, né? Não vou ler porque fulano... Leia o livro, ele abre a tua mente, ele traz ideias novas, traz posicionamento diferente. E esse livro da Adri, inclusive, ele tá em votação na editora Saraiva para ser um dos melhores livros de 2019. Então, quem puder, fica o convite também para votar. Eu queria ver se eu anotei dele alguma frase. Não anotei. Mas é muito bom. Principalmente para quem precisa mudar alguns hábitos de alimentação, de exercício, acordar mais cedo, posicionamento. Fala muito da questão do nosso marketing pessoal perante as redes sociais. Um livro fantástico, super indico. E assim eu fecho os meus livros de 2019. Esse ano eu li, então, 18, 19, 20. Tem 2 livros que eu não achei mesmo, que são esses do Thiago Brunet, e que eu tenho certeza que eu li. Deixa eu ver o que a doutora Ana colocou. Os títulos... Sim, Ana, a doutora Ana, eu vou tirar uma foto e eu vou colocar uma foto de todos os livros que eu li um do lado do outro, assim, eu já pensei em fazer isso lá no Insta e vou compartilhar no Face também. E assim, ó, gente,
Só pra... Eu nem sei que horas são agora, porque aqui não mostra. Ah, tá. Já deu 45 minutos de live. Esses livros, eu completei eles, tá? Mas eu tenho mais uma pilha aqui, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês, de livros que eu comecei e que eu não terminei, tá? Porque eu começo, às vezes, não gostei, daí vou pra outro. Então, assim, ó, ficou... Esses livros aqui são livros que eu preciso terminar, ó. São livros que eu comecei e que tem ali o Poder do Hábito, tem o da Michelle Obama, esse dali, As Mulheres que Correm com... não lembro. Então, tipo, tem vários livros que eu não terminei, que eu preciso terminar antes de começar uma outra pilha, que eu vou mostrar pra vocês, que são livros novos que eu, né, me presentearam, eu comprei, que daí é essa pilha aqui. Vamos ver se eu consigo, porque essa aqui é um pouquinho maior. Ó, então essa daqui são livros que eu preciso começar. Sou viciada em livro. Eu acho que só comprar livro pra mim, eu já me sinto mais inteligente, sabe? Então, tipo, não sei se sou só eu, mas, tipo, eu não posso ver livro. Se eu ver livro, eu ter dinheiro, deu estrago. Eu amo livro. Tomei uma decisão para 2020, que eu acredito que muitos não vão ficar muito felizes, mas não vou emprestar mais meus livros. Eu acabei perdendo muitos livros, muitos livros, né, no decorrer dessa minha poucos anos de vida. Então, para 2020 eu não vou emprestar mais livros. Se eu puder presentear a pessoa, eu vou presentear, mas eu não vou mais emprestar, porque eu perdi muito livro mesmo. E livro eu gosto de comprar porque eu gosto de marcar, eu gosto de ler, reler. E eu fiquei também agora pra finalizar aqui, falar pra vocês uma dica de como eu comecei e consegui ler tantos livros assim, tá? O que eu, Andréia, comecei a fazer e que ajudou muito, muito mesmo pra desenvolver esse hábito da leitura e conseguir manter uma rotina de leitura. Ler pela manhã. E aí entra também o primeiro livro que eu mostrei, que é O Milagre da Manhã. Porque o que acontece? Antes, quando eu deixava pra dormir, ler na cama ou quando eu fosse deitar, gente, às vezes tá tão cansado, principalmente quem é mulher, corre tanto o dia inteiro, não para, é casa, é filho, é trabalho, tu não consegue, né? Chega assim, tu só quer desmaiar e deu, né? Então, eu inverti, eu passei pra manhã. Então, pela manhã, acordo, faço meu café, leio a minha Bíblia, faço meu devocional e tanto tempo é para a leitura, entendeu? Aí sim, aí rende. Agora, se deixar pro final do dia, E assim, ó, também tem que se determinar para ser um tempo ou um número de páginas, tá? Daí depende da realidade de cada um. Eu tenho 20 minutos que eu posso ler todas as manhãs. Se determina e leia 20 minutos. Eu só consigo ler 5 páginas. Leia 5 páginas. O importante é você manter essa constância, tá? A constância é o fundamental. Por quê? Eu digo isso porque aconteceu de eu ter que recomeçar livros porque parei. Eu podia ter lido muito mais livro, mas eu parei e daí depois dava uma preguiça pra retomar e não lembrava o que era, eu tinha começado lá do começo. Então o negócio é manter constância. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida de algo que eu falei ou de algum livro, pode me perguntar também. Então o que eu fiz para conseguir ler em torno de 20 livros nesse ano foi mudar para amanhã, né? Em vez de ler à noite, eu estou lendo pela manhã, logo após tomar meu café, fazer meu devocional, ler a minha Bíblia, eu faço um momento de leitura. Então, essa é a dica. A dica também é fazer uma listagem dos livros que você quer ler, embora durante o ano acabe mudando, porque você vê outras sugestões, né? E é isso aí que eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira live aqui. Eu fiz uma outra live no Insta lá que eu tenho de quando eu tava estudando para concurso e pra OAB. Mas essa daqui eu fiquei um pouco mais nervosa e um pouco mais de vergonha, porque aqui eu tenho pessoas que eu conheço, né? Falar pra pessoas que a gente não conhece é super tranquilo, mas pra pessoas que tu conhece, tu acaba te cobrando muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu esteja contribuindo para vocês, para que vocês consigam
desenvolver o hábito da leitura, que é algo que tem me ajudado muito, tem feito muito bem pra minha vida. Tem, né, na verdade, assim, abriu o horizonte pra mim. E eu sou muito grata a Deus e também por ter a oportunidade de conseguir adquirir livros, né? Mas você que viu a live ou que está vendo na reprise, eu vou deixar ela salva aqui, e que não tem condições e é daqui da nossa região, eu vou deixar uma sugestão. A Universidade Fevale, ela tem uma biblioteca enorme e que, como comunidade, se você não estuda lá, você pode ir lá e pode retirar livros, né? Então, inclusive, dá para você ler lá dentro livros, né? Um espaço fantástico dentro da universidade, né? Tem a biblioteca pública também. Hoje em dia tem e-books, que são os valores bem mais em conta do que o próprio livro, né? Tem várias opções, assim, eu acredito que quando a pessoa quer mesmo, ela vai atrás e dá um jeito, né? Eu já vi um exemplo uma vez de um menino que conseguiu passar num concurso estudando com livros que ele achou no lixo. Então, fica aí a dica, né? Se você não é daqui, mora perto de uma universidade, vá até a universidade, retire livros, leia, porque o livro pode mudar. Não é conversa de frasezinha montada, mas o livro, ele é capaz de modificar uma sociedade e uma cultura. O livro da Melinda Gates ali, ele é um livro muito pesado, mas que ele mostra muito uma realidade que eu até então não tinha. Eu sabia, mas não tinha um conhecimento tão profundo de como as mulheres sofrem. As mulheres sofrem muito, muito em alguns países e elas não têm não têm voz nenhuma. E por isso acontecem muitas e muitas situações graves. Então, quando tu lê um livro, tu consegue entender muitas coisas. Certo? Uma boa noite para vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Desculpe algum erro de português. Desculpa se eu me alonguei muito. Mas é isso aí. Qualquer coisa podem me mandar perguntas que eu respondo para vocês. E eu vou montar uma foto aí para postar dos livros, então. Vai ficar faltando só 2, que eu não achei, não sei o que aconteceu. E é isso aí. Uma boa noite para vocês e um 2020 cheio de leituras, que vocês possam ler muitos livros. E eu vou compartilhando aqui com vocês também os livros que eu for lendo no decorrer do ano. E é isso aí, certo? Boa noite!